Sejam bem-vindos e vamos prosseguir na nossa introdução prática à execução penal. Nós já vimos nos nossos encontros anteriores a importância de você conhecer, além da lei de execução penal, os regimentos internos, algumas resoluções do CNJ, principalmente a resolução 113, acompanhar a jurisprudência. Você já pegou o material, já separou, possivelmente já imprimiu e já está estudando. Falamos sobre a contratação, a importância do que deve ser estabelecido no contrato, como fazer o primeiro atendimento, o atendimento ao cliente, alguns cuidados que você precisa ter. Conversamos também sobre algumas dicas de precificação, que você precisa levar em consideração o tempo da pena, avaliar de acordo com o caso concreto, a possibilidade de você fazer a cobrança por uma atuação parcial, para você atuar requerendo um benefício, por exemplo, ou para você fazer a atuação total, cobrar um determinado valor para atuar em todo o processo de execução. E no finalzinho da nossa última aula, eu falei que é muito importante que quando você, de fato, comece a atuar no processo de execução penal, que você faça alguns cálculos, que você faça algumas conferências, muitas vezes, porque pode ser que tenha uma data errada ali, pode ser que algum benefício o seu cliente já tenha direito e aquele benefício não tenha sido ainda concedido. Por isso que é tão importante que você faça essa conferência, que você faça esse cálculo. Mas antes disso, você precisa se habilitar no processo de execução penal. Então, antes de nós chegarmos nesses cálculos e você perceber quais são eles, eu gostaria de chamar a sua atenção para dois detalhes. Quando você for se habilitar no processo, pode ser que seja um processo físico ou que seja um processo digital. A depender da sua localidade, já existe o seu. Então, já existe o seu em processo de execução penal no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, em alguns outros locais. Já temos mais de 1 milhão de processos no seu. Se for no seu, vamos aqui para a nossa tela. O que você deve fazer? Você deve fazer o seu cadastro para que você possa peticionar, para que você possa se habilitar e começar realmente a atuar naquele processo de execução. Inclusive, aqui no nosso curso, a gente vai ter uma aula bônus com uma profissional do CEU, falando sobre o sistema eletrônico de execução unificada. Você vai conseguir entender melhor se você ainda não tem vivência nele. Você vai aprender aqui ao longo do nosso curso. Então, aqui só uma introdução, né? Já que a gente está no módulo de introdução prática. O cadastro ele deve ser realizado pelo próprio advogado através do CEU. Mediante consulta através do número do CPF, é o Cadastro Nacional do Advogado. Após a consulta pelo CPF, selecionar o número de inscrição e após assinar com certificado digital o formulário preenchido automaticamente. Aqui é uma instrução do próprio CEU. Eu deixei aqui nesse nosso módulo também como material de apoio, é importante que você leia, tá? O manual disponibilizado pelo próprio CEU. Mas é possível também que seja um processo físico, a depender da sua localidade, que seja um outro processo digital. Então, logicamente que isso aqui vai mudar de região para região. Então, é importante, para você se habilitar no processo de execução, que você tenha a procuração, jamais inicie a sua atuação sem a assinatura da procuração. Então, você precisa ter a procuração. Foi procurado pelo cliente, fez a consulta, explicou, esclareceu o que pode ser feito, quais seus honorários, enfim, qual o seu papel como advogado, né, na garantia dos direitos do cliente, por que o cliente na execução penal precisa de um advogado. Lembra que eu falei da importância de você mostrar isso para a família, de você mostrar isso para o cliente, porque pode ser que, embora que a pessoa esteja te procurando, ela esteja ainda um pouco insegura se vale a pena ou não contratar um advogado nessa fase. Ah, eu já tenho um parente e aqui o meu marido, o meu irmão, né, o meu filho, já está com uma pena de 10 anos, o que eu vou fazer aqui? Então, cabe a você mostrar tudo que pode ser feito. Então, é importante que tenha procuração, que você tenha o contrato, jamais inicie a atuação sem assinatura do contrato. Às vezes você pode se empolgar a fazer isso, eu não recomendo. Eu, assim, na minha história da advocacia, eu tive problema com o meu primeiro caso, né? Eu atuei e eu não recebi, então realmente a gente tem que saber separar muito bem as coisas e não ter, assim, nenhum tipo de constrangimento em falar dos honorários em relação à prestação do nosso serviço. Bom, para fazer a habilitação no processo, você vai peticionar juntando a procuração e vai requerer a habilitação no processo.
No nosso banco de modelos, eu estou deixando para você um modelinho para isso. É bem tranquilo, bem simples. Agora vamos lá. Se habilitou, teve acesso ao processo de execução penal, é muito importante que quando você comece a analisar o processo de execução penal, e a gente também vai falar sobre isso com mais calma, de uma maneira mais detalhada, é importante que você, bom, primeiro que tudo, confira a guia de recolhimento. Se você está em um processo que seja físico, geralmente a guia de recolhimento ela está ali na capa, né, perto da capa, logo no início, colada na capa, ela está logo ali no início do processo de execução penal. Ali você já começa a fazer algumas conferências. Se você está atuando em um processo de execução penal no CEU, tem 3 documentos que você tem que analisar, que você tem que baixar, que você tem que verificar com toda a atenção. Eu vou ver até se eu consigo colocar para você aqui na tela, para mostrar para você quais são e como são esses documentos. Lógico que depois a gente vai fazer isso com mais calma, mas eu vou abrir aqui para você poder verificar. Visualizando fica mais fácil, né? Então, é a linha do tempo, o atestado de pena e o relatório da situação jurídico-processual, que acaba sendo mais detalhado. Quando você tem acesso no CEU a esses 3 documentos, deixa eu colocar aqui na tela para você poder visualizar. Quando você tem acesso a esses 3 documentos, aqui está sem os dados, logicamente eu retirei. Isso aqui é de um processo que eu atuei em consultoria. Hoje em dia eu atuo fazendo consultoria, eu faço consultoria para advogados. Então, o advogado pega um processo muito complexo, que é uma consultoria para cálculos, eu presto esse tipo de serviço. E emissão de pareceres, né? Então, o advogado ajuizou uma revisão criminal, que é um parecer para instruir aquela ação de revisão criminal, em situações assim. Bem, então aqui eu tirei os dados, logicamente, para não expor. Aqui é o relatório da situação processual. Aqui você tem os cálculos, né? O total da pena imposta, qual a pena cumprida até o momento em que o relatório ele foi emitido, data para a progressão de regime, se já aconteceu, se ainda vai acontecer, data do livramento condicional, data de término da pena, o gráfico representativo da pena cumprida até o momento em que foi expedido, a situação processual, aí vem cada ação penal, onde a ação penal tramitou, qual foi a pena. Aqui é um processo de execução penal bem grande, são várias condenações, como você pode ver, a pena é uma pena bem alta, tá? Então, não vou até o fim, mas você vê que aqui no relatório está tudo bem detalhadinho. Aqui o atestado de pena, com as condenações, a vara, a data do trânsito em julgado, a data das prisões, tá vendo? Olha aqui, início de cumprimento da condenação. Olha, recaptura. Então, aqui, você já sabe o seguinte, se foi uma recaptura, teve uma falta grave. Se teve uma falta grave, vai interromper o prazo para a progressão de regime. No módulo de progressão de regime, a gente vai falar detalhadamente de tudo isso aqui, tá? Como são essas contagens, os cuidados que você precisa ter, as teses de defesa. Então, lembrando que quando é caso de fuga, considera-se praticada no momento da recaptura. Então, essa é a data que você vai ter como parâmetro para efetiva interrupção. Isso no caso de fuga. É como se a gente fizesse uma analogia da fuga a um crime permanente, né? A fuga, ela é uma falta grave permanente. Então, enquanto a pessoa está foragida, aquilo ali está se protraindo no tempo. Aqui o resumo da situação executória. Tá? E mais uma vez, progressão de regime, livramento condicional, data do término da pena. Então, tudo isso aqui de uma maneira mais simplificada. E aqui a linha do tempo. Com a ocorrência criminal, data, pena imposta, pena cumprida sem interrupção e outras informações. Então, aqui, um pouquinho diferente do atestado de pena e da relação da situação processual. Então, é muito importante no CEU que você analise esses 3 documentos para que você comece a fazer justamente o que? A conferência. Agora, entenda o seguinte, não é só analisar esses documentos, não.
Porque é muito importante no início da atuação, quando você tem o primeiro contato com o processo de execução, lógico que depois você já fez essas conferências iniciais, mas quando você tem esse primeiro contato com o processo de execução, você precisa realizar todas as conferências que são importantes. Portanto, você precisa ir lá no processo de conhecimento. Você precisa verificar o seguinte: o regime inicial de cumprimento da pena que foi estabelecido lá na sentença condenatória foi correto? Imagina, foi estabelecida uma pena de 7 anos e foi estabelecido o regime de cumprimento de pena fechado. E aí? O juiz fundamentou dizendo que é porque a pessoa não era primária. Mas foi de maneira genérica, não foi? Tem alguma coisa a ser feita? A gente vai estudar isso detalhadamente também. Então, você tem que conferir para você verificar se teve algum erro. Porque a depender do erro que teve lá, isso pode fazer com que o regime que o seu cliente esteja atualmente não seja o regime adequado. E você pode fazer algo a esse respeito. Por isso a importância dessa conferência. Pode ser também que você descubra o seguinte: olha, aqui tem um caso de cabimento de ação de revisão criminal. E tendo uma situação de revisão criminal, pode ser que em sede liminar você consiga a suspensão daquela execução penal. Pode ser que você consiga desconstituir a sentença condenatória. Então, essa conferência, ela não é só uma conferência de documentos no processo de execução para cálculos que você tenha que fazer. Não, vai muito além disso. Daí todo esse trabalho inicial que é tão importante. E em relação a cálculos, quais os cuidados que você precisa ter e o que você precisa conferir? Deixa eu colocar na nossa telinha aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Então, olha, em relação aos cálculos iniciais, que na verdade é depender das informações que você tenha, você consegue fazer isso até rapidamente com a sua calculadora, abrindo o escritório virtual, você consiga fazer isso rapidamente na hora e ter pelo menos uma estimativa. Lógico que se você faz isso, você tem que deixar muito claro que tudo isso vai ser conferido no processo de execução, quando você tiver o efetivo acesso ao processo de execução. Até porque pode ser passada para você alguma data equivocada, né? Algo nesse sentido. Então, vamos lá. Remissão. Por isso que é tão importante você saber se trabalhou, quando trabalhou, se teve o lançamento desses dias de trabalho, se eles já foram efetivamente remidos, e isso gera uma consequência muito importante. Por quê? Porque, veja bem, eu deixei uma jurisprudência para você no banco de jurisprudência que mostra o entendimento do STJ, que é um entendimento muito benéfico para a defesa, no seguinte sentido. Se houver uma falta grave, a gente sabe que pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal, qual é a consequência? Uma das consequências do cometimento de falta grave é a interrupção do prazo para progressão de regime e a perda de dias remidos, não de todos, até o limite de 1/3, mas de quais dias remidos? Todos que foram remidos incondicionalmente? Então, esse até 1/3 vai incidir sobre todos os dias remidos, inclusive por aqueles que já foram declarados por uma decisão que já transitou em julgado, e o STJ tem entendimento que é favorável à defesa, que é o entendimento que você vai sustentar, de que esses dias que já foram declarados por decisão transitada em julgado, eles não podem ser atingidos. Então, seria até 1/3 daqueles dias remidos, que na verdade ainda não foram declarados como tais. Aí sim, aí poderia ter a perda. Então, quando você pega e faz um recálculo, você pode verificar, por exemplo, se isso foi observado. Outra coisa, a lei nos fala em até 1/3. Se é até 1/3, então você imagina, tem 120 dias remidos. Até 1/3, até 40 dias remidos, ele poderia perder. Mas nada impede que você trabalhe a tese defensiva de que seja o menos possível. Se tem que haver perda do dia remido, que seja pouco, então. Qual seria o mínimo? Bom, o mínimo seria 1. Porque o que o artigo 127 da LEP está dizendo para a gente é que é até 1/3. Bom, se é até 1/3, a gente tem um máximo, mas a gente não tem um mínimo. Portanto, você pode tentar aí essa tese para que haja um recálculo nesse sentido, né? De ter a perda de menos dias remidos. Portanto, quando você faz essa análise, você vai verificar os atestados de efetivo trabalho, para verificar, teve aquele atestado de efetivo trabalho, teve a efetiva remissão? Essa remissão foi correta? Na proporção do que o artigo 126 da LEP nos traz, a cada
3 dias trabalhados vai remir um dia da pena? Ou a cada 12 horas de estudo vai remir um dia da pena? E se teve arredondamento? Esse arredondamento das horas de estudo foi para mais ou foi para menos? No nosso banco de jurisprudência, tem jurisprudência do STJ no sentido de utilizar o arredondamento para cima. Esse é um entendimento que beneficia a defesa. E você pode pensar, gente, mais um dia, mas olha, um dia pode fazer toda a diferença do mundo no local em que o seu cliente está. Pense nisso. Esse recálculo ele deve ser feito com muito comprometimento, com muita responsabilidade, com muita atenção. Pode ser que você perceba um errinho ali e ainda que ele resulte em um dia, você deve alegar, você deve pedir o recálculo. Então, isso faz com que você realmente, principalmente nesse início, tenha que conferir. Você começa por essas peças que eu falei, mas você vai conferir o processo de conhecimento, você vai pegar a sentença, você vai verificar se está tudo certinho, com a pena que ele está cumprindo, com o regime que foi estabelecido, se o regime na sentença foi correto, aí você parte para os cálculos. E aí você verifica se os dias remidos, eles de fato têm uma equivalência ao que o seu cliente tem o efetivo direito. Volta comigo aqui para o nosso material. Você vai verificar a detração. A detração foi realizada? Então, o seu cliente ele ficou preso preventivamente. Isso foi contado? Por isso que é tão importante você perguntar se ficou preso. Cris, na verdade, ele foi preso em flagrante. O juiz converteu aquela prisão em flagrante em prisão preventiva e ele nunca mais foi solto. Então, você vai conferir a data base. A data base, ela foi a data da prisão em flagrante? Porque se não foi, tem alguma coisa errada. E aí você vai também analisar isso. Você vai verificar se houve tempo de prisão preventiva em outro processo que ele tenha sido absolvido. Então, ele já respondeu a um processo penal em que ele foi absolvido? Isso também é importante. Porque a depender de quando foi esse processo criminal, você pode utilizar, também tem um julgado desse no nosso banco de jurisprudência, você pode utilizar esse tempo de prisão preventiva em outro processo para detrair no processo de execução penal que você está atuando, desde que esse tempo de prisão preventiva não tenha funcionado como uma carta de crédito para ele. Por isso que quando você olhar esse julgado, você vai perceber que o STJ diz o seguinte, olha, para você detrair esse tempo de prisão preventiva em outro processo que ele foi absolvido, o crime que você está querendo detrair agora, né? Então, digamos, você está atuando no processo de execução pelo crime de roubo. Então, esse roubo tem que ter sido antes daquela prisão preventiva que você quer aproveitar. Então, não pode ser assim, ele ficou preso preventivamente, foi absolvido, depois ele cometeu um outro crime, eu estou querendo aproveitar nesse crime. Isso não dá. Porque aí sim, aquele tempo que ele ficou preso poderia funcionar na cabeça dele como uma carta de crédito. Fiquei preso indevidamente, agora eu vou cometer um crime e vou aproveitar isso aqui que eu cumpri. Fiquei 1 ano preso, então vou cometer aqui um crime que tem uma pena de até 1 ano e vou aproveitar. Isso não pode, tá? Então, lê o julgado com bastante atenção que você vai entender isso. Logicamente, mais uma vez, eu esclareço para vocês, isso é super importante. A gente aqui está numa introdução. Então, o que é importante num primeiro momento você perceber? Esse módulo ele vai te ajudar muito em um primeiro atendimento, em um primeiro contato com o processo, lógico que depois a gente estuda tudo bem detalhadamente, ok? É importante que você confira o seguinte, já progrediu? Se já progrediu, regrediu? Se regrediu, regrediu por quê? Houve o cometimento de falta grave? Quando foi? As datas estão certas? Cris, eu percebi que no processo houve sim, a data está certinha. Houve uma falta grave, interrompeu o prazo para progressão de regime e começou a contar. Está tudo batendo. Ok. Mas contou com base em qual pena? A partir daquela data base da falta grave, contou o prazo para progressão de regime a partir de qual pena? Porque eu já vi alguns processos de execução penal em que se contou do todo. E não é. É da pena remanescente. Então, você também precisa fazer esse cálculo. Perceba que todos esses cálculos são cálculos iniciais. Durante o processo de execução, você vai ter que fazer outros, lógico. Mas naquele momento que você tem o primeiro contato, naquele momento que você vai estudar o processo de execução penal em que você vai atuar, você precisa conferir, você precisa fazer todos esses cálculos com a máxima atenção. Voltando aqui para o nosso material. Livramento condicional também, a mesma coisa. A gente vai ter um módulo para tratar de livramento condicional. A gente vai estudar detalhadamente, não só os requisitos do artigo 83, mas toda a parte de cálculos. Então, você também
precisa ter contato com o processo de execução e conferir. Já está na época do livramento, não está? Quando vai ser? Teve alguma coisa que impactou no livramento condicional quando não deveria impactar? Então, aqui já é um erro mais grave da gente perceber, mas vamos imaginar. A data base do livramento condicional que está lançada no processo é a mesma data base da progressão de regime, porque teve o cometimento de uma falta grave. Então, tá a data da falta grave, tá errado. Porque como a gente vai estudar, o cometimento da falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional. Então, tá vendo quanta coisa você percebe nesse primeiro contato? Você percebe nesse momento inicial? É muito importante. Bom, eu espero que essa introdução prática tenha ajudado você, ajudado a entender como vai ser a sua atuação, o que você precisa fazer no primeiro atendimento, quais os cálculos que você precisa fazer no primeiro contato com o processo de execução, como começar a atuar no processo de execução, os cuidados que você precisa ter ao ir atender no estabelecimento prisional. Todas essas questões práticas, elas servem para te ajudar nesse momento inicial. Lembrando, você também tem um módulo de introdução teórica à execução penal. Aí o estudo vai ser um estudo mais teórico, um estudo mais de análise de lei, de análise de aplicação da lei na jurisprudência, mas como eu falei para você, justamente a minha ideia de coordenar um curso de execução penal que fosse teórico e prático, é porque por mais que a gente fique na ansiedade de aprender a prática, isso é super normal. Sempre que a gente vai estudar a teoria, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar em prática. Mas o advogado, e principalmente aquele que atua na execução penal, ele tem que transitar muito bem entre teoria e prática, porque ele precisa ter conhecimento teórico. Para que ele aplique corretamente, para que ele peticione corretamente, para que ele participe de defesas corretamente, é importante que ele tenha um domínio muito grande da teoria, tá? Então, principalmente quando você passar pela análise de módulos que são teóricos, eu peço que você tenha paciência na análise da teoria, que você também tenha dedicação de estudar a teoria em livros, porque ela é importante. Por mais que a análise prática ela seja mais gostosa e ela seja mais assim objeto da nossa ansiedade, a teoria é tão importante quanto. Foi um prazer estar aqui com você e até a nossa próxima aula.